que a morosidade é um efeito negativo do sistema judiciário que afeta diretamente o nosso negócio jurídico. Por que, então, a maioria dos advogados e advogadas ainda insistem em ter somente processos judiciais? Por que isso, né? O que leva os advogados e advogadas a fazer isso? Bom, duas palavras: crença limitante. Crença limitante. Essa é a grande causa de o judiciário, uma das, né? Uma das causas do judiciário estar repleto de demandas e também a grande causa de sofrimento na advocacia, né? Causa. Às vezes não é o sofrimento propriamente dito, mas a causa de muito sofrimento. Exemplo, às vezes o advogado e a advogada que está com dificuldade de captação, que está com dificuldade em ter um faturamento satisfatório na sua advocacia, muitas das vezes a causa não está na ausência de cliente, no número excessivo de advogados no mercado, né? Não, está na crença limitante de que ele só poderia passar por aquele caminho, de que o advogado só pode trilhar esse caminho aí judicial, utilizando a máquina estatal como ferramenta para o desenvolvimento da sua profissão. Então, esse é um grande equívoco, né? Um equívoco assim muito maléfico que traz consequências danosas para o nosso negócio jurídico ao longo dos anos. Então, o que é essa crença limitante? A crença limitante são conhecimentos adquiridos por imitação. É seguir a manada, às vezes. É ver o que o colega está fazendo e fazer igual. É escutar o que se diz nos púlpitos das faculdades de direito e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, incontestável. Muitas das vezes nos é dito coisas, com todo respeito a alguns professores, por professores que nunca viveram as dores da advocacia, que não têm nem ideia do que é as dores da advocacia, que filosofam sobre a morosidade do judiciário, mas que nunca viveram na pele. Nunca sentaram num banco aguardando uma audiência e ficaram lá horas. Nunca receberam um cliente no seu escritório que tem ali todos os fatos disponíveis, tudo a seu favor para um sucesso de uma demanda judicial e é surpreendido com uma decisão contrária por causa de um sistema falho. Então é muito fácil, às vezes, educar o outro com base em teorias. É muito fácil especular. Mas a realidade mesmo é ela que te revela. É ela que te revela o que verdadeiramente é. Né? Então, a advocacia, a gente vai ler lá o primeiro artigo do Estatuto da Advocacia, canso de repetir aqui no canal, né? A gente vai ler o primeiro artigo e está lá as atividades privativas. Uma delas é a postulação em juízo. Mas são 4. Além da postulação em juízo, nós temos a consultoria, nós temos a assessoria, nós temos a direção jurídica. E como que isso às vezes é ignorado por muitas universidades, né? Deixado de lado. E aí se estabelece a crença limitante e se cria os artigos dessa crença, né? Como se fosse uma lei, um mantra. E a primeira lei dessa crença limitante é aquela muito conhecida de que advogado não tem negócio. Advogado é um profissional liberal que exerce uma função intelectual, uma atividade intelectual. E aí, muito se vem também daquela teoria, né? É polêmico o assunto, alguns tribunais já estão se debruçando sobre isso, a questão da sociedade empresária, né? Os efeitos. Se uma sociedade de advogados pode ser considerada uma sociedade empresária, nos termos lá do Código Civil, né? Mas na prática, nós somos empreendedores.
Uma coisa são os efeitos jurídicos disso, né? Como é que se avalia, por exemplo, quando dois advogados, uma sociedade de advogados vai deixar de existir, né? Quando uma sociedade de advogados vai deixar de existir, nós temos efeitos jurídicos, e aí tem a polêmica, a tal polêmica da sociedade empresária entre advogados. Mas isso não dá o direito. Veja bem, isso não dá o direito de nenhum professor, de absolutamente ninguém dizer que um advogado e uma advogada não pode ter um negócio ou não tem um negócio. Isso na verdade, é uma aberração. É uma aberração, porque nós temos um negócio, ponto. Nós temos um negócio. O escritório de advocacia, independentemente do tamanho que ele tenha, ele é um negócio. Ponto. Ponto. Não existe essa. Isso é uma crença limitante. Rotula-se. Você, quando formar, é um profissional liberal que vai exercer uma atividade intelectual, uma atividade de meio. Veja bem, isso não tem nada a ver com empreendedorismo. Nós nunca vamos deixar de ser um profissional liberal, nós nunca vamos deixar de exercer uma atividade meio, nós nunca vamos deixar de exercer uma atividade intelectual, óbvio. Mas também nós nunca vamos deixar de ter um negócio, a não ser que a gente deixe de advogar, né? A não ser que deixe de advogar, mas nós nunca vamos deixar de ter um negócio. O advogado, sei lá, ele está exercendo a advocacia, depois ele passa num concurso da magistratura. Beleza, deixou de ter um negócio, agora ele vai se tornar um servidor público. Simples assim. Ele era empreendedor, agora ele virou um servidor público. Mas o empreendedorismo é uma ciência que deveria reger. É uma ciência que deveria reger todo e qualquer advogado e advogada, não é um escritório. Porque se discute a questão de sociedade empresária lá para os grandes escritórios de advocacia, que são verdadeiras sociedades empresárias na prática. Óbvio, são verdadeiras sociedades empresárias. Nós não estamos falando do termo técnico, dos efeitos jurídicos disso. Por exemplo, quando dois ou mais advogados vão separar a sociedade, como que fica a parte invisível disso? Como se faz nas empresas normalmente? Dá para fazer isso no escritório de advocacia? Bom, isso é jurisprudência. Os tribunais é que vão ter que decidir sobre isso. O que eu estou dizendo aqui é que as faculdades de direito, elas não trabalham o empreendedorismo. Antes do advogado permitir que assinassem a primeira procuração dele, ele já devia ter em mente qual que é a sua missão. Missão, aquele tema que se estuda lá dentro do empreendedorismo. Quando você chega para um empresário, por que às vezes o advogado tem dificuldade de fechar uma consultoria? Bom, imagine que o advogado consegue uma reunião numa empresa para tentar captar o cliente, né? Então ele consegue agendar a reunião, o empresário está lá esperando ele, ou seja, hoje, né, muito comum por videoconferência, o empresário espera dele para ele dizer o que ele quer fazer, o que ele tem para vender, o que ele pretende na empresa. E aí qual que é a dificuldade? O advogado que não estudou empreendedorismo, o que ele vai dizer nesse momento? Ele vai dizer a parte técnica. Exemplo, se ele domina o direito do trabalho, se ele gosta do direito do trabalho, ele vai dizer que ele vai atuar junto à empresa na parte trabalhista, para evitar ações trabalhistas, O empresário não quer isso. O empresário não quer isso. Eu gosto de trazer uma simbologia do Uber, né? Quando você chega imagine que você chega numa cidade litorânea, numa praia, você está de férias, você acabou de desembarcar no aeroporto, e aí você vai pegar um Uber, você está doido para ir para a praia. E aí você está pronto para ir para a praia, está cansado do seu voo, e você chega ali e o Uber, tem um representante dos Ubers
e eles começam a te falar sobre os tipos de carros que tem. Olha, nós temos carros aqui com banco de couro, nós temos carros aqui com vídeos, DVDs nos bancos traseiros, nós temos com ar-condicionado Plus, Temperature, sei lá o quê, nós temos carros 2.0. Aí você vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero nada disso, eu quero ir para a praia. Você consegue me levar? Eu só preciso disso. Né? Então, o empresário também, ele não quer um instrumento. Ele não quer um veículo. Ele quer um local de destino. Quando você vai fechar uma consultoria, o empresário quer saber para onde você vai levá-lo. Não o que você tem de instrumento jurídico para fornecer. Isso aí depois é claro que vai tocar nesse assunto. Mas você não gera conexão com o empresário, e olha só, esse assunto é um assunto assim muito banal para quem estuda empreendedorismo.